Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Mais um dia de vitória, permitido pelo nosso Deus. Louvado seja Deus por tudo que tem feito em nossa vida, por até aqui ter nos dado força para continuar nessa caminhada. Hoje vamos falar um pouco sobre prevenção de recaída. A prevenção de recaída é um instrumento fundamental para que o adicto se mantenha de pé. Ele é um conteúdo muito importante, é uma ferramenta onde vamos falar um pouco de três pontos que é muito importante nessa prevenção de recaída. Muitas pessoas pensam que a recaída ela não existe. Muitos dos familiares, eles pensam que quando o seu ente querido se internam numa comunidade ou uma clínica, a maioria dos pensamentos deles é que quando eles saírem de lá, eles vão sair uma pessoa totalmente diferente. E muitas vezes não é dessa forma. Muitas vezes saem e durante algum tempo continua sendo aquilo que realmente a família tem esperado, né? Uma nova pessoa. Mas esse programa de recuperação que nós vamos falar hoje, a prevenção, ela é um tratamento que tem que ser feito contínuo, ele tem que ser feito pro resto da vida. Porque a recaída, ela é um processo que ela existe. Se a pessoa não dá uma manutenção no seu processo de recaída, que tem sinais que avisam sobre recaídas, se a pessoa não tiver cuidado, olhando para si, sempre se policiando nesse ponto, infelizmente a recaída ela é inevitável. A recaída é uma realidade que pode acontecer e realmente acontece, mas nunca é um acidente, sempre é dado-nos uma escolha. Então, é dado-nos uma escolha. Quando nós decidimos a nos manter sóbrio, nos manter em abstinência, é nos dada essa escolha. Mas essa escolha, ela só continua através de uma manutenção que é feita no nosso dia a dia. Quando nós olhamos para nós e vemos a nossa mudança de comportamento, como que nós estamos evoluindo, como que nós estamos degredindo, tudo faz parte de um processo. Assim como o processo de adicção, ela existe, e também existe o processo também da recuperação. E nós vamos citar hoje 3 pontos que é muito importante na vida da recuperação do adicto, né? No PPR, Programa de Prevenção de Recaída. Então peço a vocês que prestem bastante atenção no que vai ser dito, que são assuntos importantes, né? Onde aprendemos a lidar, onde aprendemos a conviver. Eu quero abrir um parêntese aqui nesse estudo, o seguinte, que a recuperação em si, a doença em si, na verdade, ela não tem cura. Ela é uma doença incurável, fatal e progressiva. Nós já falamos sobre isso. O que o programa ensina é como nós lidar com essa situação, né? Como nós controlar essa situação. Se alguém chegar para você e falar que tem cura, infelizmente, eu vou dizer para você que você está sendo enganado. Porque dentro das pesquisas, dentro da medicina, é uma doença progressiva. Sendo que é uma doença progressiva, a tendência é aumentar, pela lógica, o tratamento também é também progressivo. Ele tem que ser sempre contínuo. Sempre a gente tem que estar olhando para nós e olharmos realmente aonde está tendo uma diferença. Se está acontecendo algo anormal, né, da nossa recuperação. O que eu fazia de correto, se está tendo um relaxamento, se eu fazia
algo de benefício, se eu estou procrastinando. Tudo isso são alguns sintomas, né, que a recaída está se aproximando. E eu vou dar um estudo mais para frente sobre o processo de recaída, né? Ela é baseada na abstemiologia, né, que se estuda sempre na abstinência da pessoa. É um estudo que dá a prioridade sobre a abstinência. Ela sai um pouco da adicção e foca mais na abstinência, né? Aonde que a pessoa já saiu da adicção e está vivendo uma vida abstêmia. Logo mais para frente nós vamos ter um estudo dessa forma, um estudo mais detalhado, e conto com vocês que estejam atentos, nos acompanhando nesse estudo, que todo aprendizado é bem-vindo. Nós temos um lema que se chama mente aberta para aprender, né, aquilo que é bom. Afinal de contas, um paraquedas ele só funciona quando ele está aberto. Se está no avião, o paraquedista pulou, o paraquedas não abriu, coitado, nós já sabemos qual é o fim. Mas quando ele pulou e o paraquedas se abre, é como a mente nossa, né? A mente tem que estar aberta para que funcione. Assim também é o paraquedas. Ele tem que estar aberto para que ele venha funcionar, para que ele venha salvar a vida daquele que pulou confiante que o paraquedas vai abrir. Eu estou citando isso, né, dando essa comparação em relação à mente, né, chamando a atenção de vocês que está me assistindo agora esse conteúdo da Vivendo em Sobriedade, né? Então, gente, presta atenção nisso que eu estou falando, né? Mente aberta, tá bom? São 3 fases do PPR. A primeira fase chama-se estabilização. A estabilização é a primeira fase do plano de prevenção de recaída. É quando você se retorna ao controle de sua vida, depois de passar por um programa de recaída. É um momento de construção, de reconectar com as ferramentas e estratégias que ajudam a ficar bem. Você pode pensar na estabilização como um processo de cura e reorganização. É como se você estivesse limpando a casa depois de uma bagunça e se preparando para recomeçar. Então, isso é um resumo do que é a estabilização. A estabilização, né? Aqui que nos tem falado, é voltar ao controle da situação da tua vida. Retornar ao controle. Quando se fala voltar ao controle, vamos usar essa frase, voltar, é porque um dia já esteve no controle, né? Então a estabilização está chamando para que voltemos ao controle, né, da nossa vida, ao normal. Levar uma vida normal, ser uma pessoa normal, ter hábitos normais, né? Então são tudo isso o processo da estabilização. Agora nós vamos ver o segundo ponto que se trata de avaliação. Avaliação é a segunda fase do plano de prevenção de recaída. É quando você para entender o que aconteceu e quais foram os sinais que você ignorou e que te levou a ter recaída. É como fazer uma espécie de investigação para descobrir as causas do problema. Avaliação. É onde nós passamos um período do nosso tempo nos avaliando, né? Quando vem a recaída, olharmos aonde foi que nós erramos, aonde foi que eu cometi, né, a negligência para que a recaída acontecesse. Como já foi dito no começo aqui desse vídeo, a recaída ela é uma realidade. Não adianta as pessoas querem ignorar, porque ela é uma realidade. Se a gente não vigiar, se a gente não se cuidar, ela acontece.
Nós temos exemplos de pessoas que ficam 20 anos, 30 anos na sobriedade, vivendo uma vida sóbrio, mas devido o descuido, devido o desleixo de sempre estar dando uma manutenção no seu programa de prevenção, isso aí leva a ele ter uma recaída, né? Infelizmente, essa é a realidade. Quando a pessoa, né, ignora, né, o compromisso que ele tem com a sua recuperação. É bom falar nesse ponto. Nós não temos culpa da nossa doença, da adicção. Não temos culpa. Não adianta pessoas chegarem e culparem pela adicção. Muitos falam que é falta de caráter. Mas quando nós passamos a ter um estudo mais profundo, nós vemos que é uma doença. Mas, por outro lado, nós temos uma responsabilidade pela nossa recuperação. Aí sim, quando nós passamos a ter uma responsabilidade, aí vai vir uma cobrança. É óbvio que vai vir uma cobrança, né? Uma cobrança das pessoas. E eu sugiro para você que essa maior cobrança tem que ser da gente mesmo, tem que ser de você mesmo, né? Até quando isso vai continuar na minha vida? Até quando eu vou levar uma vida, né, na dependência química? Chega um certo tempo da nossa vida que a gente tem que pôr um basta nas coisas ruins que está acontecendo, né? Porque a dependência química, viver uma vida de dependência química, eu confesso para vocês que isso não se chama de viver, isso se chama de vegetar. É assim que eu costumo ver essa fase da vida, né? Vegetar. Infelizmente, muitas pessoas não veem dessa forma, assim como eu também, um dia na minha vida, não via dessa forma. E, e para reforçar isso, pessoal, a droga ela tem o seu prazer. Sim, a droga ela é prazerosa. O efeito da droga é prazeroso. O problema que tem são as consequências, né? São aquilo que a gente colhe, né? O plantio é bom, os efeitos são bons, né? Aparentemente, mas o problema são as consequências. Consequências que são irreversíveis às vezes. Eu sinto muito o lado familiar, eu friso muito o lado da família. Quantas pessoas que perderam famílias nessa vida errada, escolheram viver na dependência química. Infelizmente, não foram todas as famílias que suportaram, né? Abandonaram. E uma pergunta que eu deixo aqui no ar: esse abandono dessa família que abandonou esse ente querido, eles fizeram a coisa certa, fizeram a coisa errada? Em que ponto você vê isso? Isso eu não quero que você responda para ninguém. Responda para você mesmo, né? Responda para você mesmo se o que eu tenho dado para o meu ente querido que está na dependência química foi o suficiente. Se eu tenho deixado de dar, foi por isso que ele aprofundou mais. Existem fatores nisso aí. Existem muitos pontos nisso aí antes de a pessoa tomar uma decisão, né? Antes da pessoa abrir mão do ente querido. Por que eu falo isso? Gente, a vida ela é cheia de altos e baixos. Hoje nós estamos em cima, amanhã nós estamos embaixo. A vida é um processo. Então, nesse processo, não quer dizer que o adicto, não quer dizer que o dependente químico, ele vai morrer naquilo ali. Existe uma saída que se chama abstinência. O que pode parar a adicção são dois fatores que pode parar a adicção, e eu já falei isso outras vezes. Um é o óbito e a outra é a abstinência.
E quando nós frisamos, né, e que há um jeito de parar, né, que há um jeito de parar a adicção, então surge dentro de nós uma esperança, né, uma esperança, uma expectativa de que o meu ente querido que está lá fazendo um tratamento, ele vem se sair bem. E também sobre expectativa que eu quero falar. Em relação a alimentar, a expectativa é um fator, sim, muito relativo. É um fator que nós devemos nos policiar muito, de que maneira nós estamos alimentando essa expectativa. Eu vou citar pelo lado do adicto que está em recuperação. Quando ele sai, ele alimenta uma expectativa que vai ser bem recebido. E muitas vezes não é dessa forma. Por quê? Porque quando ele saiu daqui, do seu, da sua família, do seu convívio onde ele estava antes, quando ele saiu para o tratamento, o que foi que ele deixou para trás? Ele deixou feridas, ele deixou desconfiança, ele deixou incredibilidade com as pessoas. Ele não tem mais crédito. Então, esse é o problema de quando ele sair e alimentar essa expectativa de que vai estar tudo bem assim, de uma hora para outra. E não é dessa forma. Da mesma forma também são familiares, né? Também não deve criar uma expectativa de que quando meu ente querido sair lá do tratamento, né? Ele vai sair transformado, vai sair uma outra pessoa. Amém. Que Deus abençoe que isso aconteça. Mas, gente, eu volto a falar, tudo é processo. Tudo é um processo. Então, o que eu aconselho é dar tempo ao tempo. Não alimente uma expectativa de imediato. Vá aproximando dessa pessoa, né? Vai tendo um convívio mais próximo com ele, vai conhecendo ele melhor para saber qual está sendo a mentalidade dele, analisando o que era antes, o que está sendo agora, e vigiando na manipulação, porque o adicto ele é mestre em manipulação, ok? Então, esse é um dos fatores que eu queria deixar nesse ponto. Vamos ver agora um outro lado que se chama educação. Essa parte ela é muito importante, tanto de um lado quanto do outro, né? Tanto do adicto e quanto da família, certo? Então vamos ver um pouquinho. A educação é um passo fundamental para se manter no caminho da recuperação. É sobre aprender a reconhecer os sinais de alerta de uma possível recaída, entender como lidar com situações de risco e desenvolver estratégia para se manter motivado. A educação também para te ajudar a entender melhor o que levou a ter recaída. É como evitar isso que aconteça de novo. Eu costumei dizer, eu já falei isso aqui outras vezes, que o nosso melhor professor é o nosso passado. E quando nós olhamos de uma forma sadia para o nosso passado, nós tiramos coisas boas dali. Que tipo de coisa boa é essa? O que eu cometi, eu não quero cometer de novo. O erro que eu fiz, aquele vacilo que eu dei, que me levou a ter uma recaída, eu não vou cometer de novo para que não aconteça novamente. Educação, aprendizado, né? Vou chamar de área pedagógica, onde nós estamos aprendendo a nos conhecer, né? Através do nosso passado. A me conhecer através de sinais de aviso. Na recuperação, no programa de recuperação também nós vamos estudar sinais de aviso internos, sinais de aviso internos e externos, que está avisando
quando a pessoa está próxima a ter recaída. Então, são processos, né, que acontecem antes que aconteça realmente, né, a recaída, que é a reintoxicação física. Essa é a parte final, né, da recaída, a reintoxicação física. Bom, gente, esse vídeo ele estendeu mais um pouquinho, porque é um assunto que eu gostaria de compartilhar um pouquinho a mais com vocês, né? E peço a vocês que esteja ajudando o canal Vivendo em Sobriedade, dando seu joinha, se inscreva no canal, para que juntos possamos ter vitórias, para que juntos podemos ir mais longe, né? Em prol de vidas que estão desiludidas, que estão perdidas através da dependência química. Eu agradeço a vocês e fique com Deus.